Olá, paz do Senhor. Eu gostaria de trazer uma meditação para nós a respeito do livro de Jonas. O livro de Jonas, para mim, ele tem um significado diferente, pois ele é o livro da minha conversão. Antes de realmente me converter, eu já havia lido o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse, por curiosidade, mas eu nunca tinha lido nenhum outro livro da Bíblia. E haviam dois irmãos que estavam discutindo assuntos bíblicos e de forma muito feliz eles começaram a falar sobre o livro de Jonas e eu ouvindo despertou em mim o interesse de ler. É um livro pequeno, de apenas 4 capítulos, porém de um significado gigante. Nós vemos aqui um homem, um servo de Deus, que em determinado momento foi enchido por temor e desobedeceu a Deus. Jonas, ele recebeu a palavra de Deus, onde Deus fala aqui no versículo 1 e 2 do primeiro capítulo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Como os irmãos sabem, Jonas de imediato, ele teve medo, ele quis fugir da presença do Senhor, ele não quis cumprir o que Deus estava solicitando dele. Então, dessa forma, ele entrou no navio, o navio sofreu com uma grande tempestade, e as pessoas tiveram que lançar ele ao mar, descobriram que ele era a causa da tempestade, por estar fugindo de Deus. E ele mesmo disse: não me lancem ao mar, que tudo isso vai se acalmar, não vai ter mais problema. E eles acabaram lançando, e eles que tinham outros deuses, os deuses falsos, acabaram adorando ao Senhor, reconhecendo que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro, era o Deus forte, o Deus dos céus, o Deus da terra seca, como Jonas mesmo havia dito. E nós vemos assim que Jonas, ele passa aquele tempo dentro do grande peixe, onde ele faz a oração, onde ele é restituído para a terra para cumprir o desígnio que Deus já havia determinado na vida dele, que era pregar contra a cidade de Nínive. O que me chama mais atenção neste livro não é o início, nem é o tempo em que ele fica dentro do ventre do grande peixe, nem tampouco a oração. Todas essas passagens são passagens fortes, de grande significado, mas o que realmente chama a minha atenção e alegra o meu coração está no capítulo 3, quando Jonas chega na cidade de Nínive. Ele começa pregando, Ele começa dizendo... E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Imagina que mensagem forte, impactante, que os ninivitas receberam por parte de Jonas, que a cidade ela seria destruída pela malícia, pela maldade, que Deus estava desagradado, estava irado em relação a eles. E o que me deixa emocionada é a atitude dos ninivitas perante isso. O rei e os demais, eles se vestem de saco, começam o jejum, começam a clamar a Deus, pedir perdão, eles se convertem dos maus caminhos. E no versículo 10 do capítulo 3, diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes fazer, e não o fez. Eu fico imaginando a nossa sociedade. É comum, todos os dias praticamente, a gente ouvir alguém dizendo: a sociedade está um caos, as coisas estão cada vez piores.
a maldade, a violência, a desumanidade está assolando a nossa sociedade, né? Quantas pessoas não dizem como é que eu vou criar um filho numa sociedade dessa, né? E ficam assim comentando e falando de como está decaída a moral do meio em que a gente vive, da nossa comunidade, enfim. Mas eu fico imaginando, Jonas, ele foi usado por Deus para falar, pregar contra a cidade de Nínive, falar que eles estavam errados, que eles estavam desagradando a Deus, e aquela palavra tocou o coração deles. Eles se compungiram e se arrependeram, se converteram nos seus maus caminhos. Será que hoje nós não estamos também fugindo, assim como Jonas no início, fugindo dessa obrigação como cristãos de levar a palavra de Deus para esses lugares que parecem sem saída, para essas pessoas que parecem não tem mais jeito, que parecem estar tão contaminadas com o pecado que você acha que ela nem iria querer ouvir ou não iria se arrepender. Mas eu vou dizer uma coisa: nós não convencemos ninguém. Nós não convencemos ninguém do pecado, nós não convencemos ninguém que a palavra de Deus é verdadeira. Você pode ter a linguística, a oratória que tiver, você pode ter os cursos que tiver, mas é o Espírito Santo que atua no coração daquelas pessoas, que atuou no meu coração, que atuou no teu e que está atuando no coração de muitas pessoas. Pessoas que aos olhos humanos seriam improváveis de se converterem. Quando eu falo em conversão, naturalmente não estou falando de religiosidade, não estou falando de denominação. Ah, porque fulano se converte se ela for para determinada denominação. Nada disso. Conversão, nós sabemos que no sentido da palavra, a conversão é quando você está indo por um caminho, você desvia daquela rota e vai por outro caminho. Portanto, a conversão é quando você está indo no caminho do pecado, você está de costas para Deus, para a palavra dele, porém, em um determinado momento você conhece aquela palavra de forma irresistível, pois o próprio Espírito Santo atuou em ti e fez com que você recebesse aquela palavra, entendesse, e o teu coração se voltou para Deus. Então, naquele momento, você dá meia volta eu vou ver, né? Meia volta e volta, vira as costas para aquela vida de pecado e fica de frente para o caminho de Deus, para a palavra de Deus. Antes você não dava importância, antes você deixava em segundo plano e agora é sua prioridade, agora o seu desejo é conhecer cada vez mais. E você se arrepende do que você fez, então você vira, né? Você se converte. E foi isso que aconteceu lá em Nínive, essa coisa grandiosa, esse agir de Deus de forma grandiosa. E Deus, ele viu tudo isso acontecendo e se arrependeu, disse: não vou mais punir, eu não vou mais destruir a cidade. Infelizmente, o desfecho desse livro mostra Jonas não muito satisfeito, aliás, desgostoso, né? Porque houve essa grande conversão e que Deus, ele disse que não iria mais, ele teve misericórdia, né? Disse que não iria mais destruir a cidade. E ele queria que destruísse, porque ele havia dito. Então, assim, muitas vezes a gente tem o orgulho, a gente tem aquela sensação errada de que tudo que a gente fala tem que acontecer. Mas veja que coisa maravilhosa, a misericórdia de Deus, ela é infinita, né? Pela misericórdia de Deus, eles não sucumbiram, pelo contrário, eles encontraram a verdadeira vida, eles renasceram. O coração do homem, assim como o coração de Jonas, não ficou muito satisfeito. Será que você que está assistindo, será que você fica satisfeito
quando aquela pessoa que você, por vezes, já abriu a sua boca para dizer que não presta, para dizer que aquela pessoa é má, que aquela pessoa só faz o que é ruim, e quando você vê aquela pessoa se convertendo, será que seu coração se alegra? Ou será que você fica também desgostoso? Esse é um ponto para nós refletirmos, né? Quantas e quantas pessoas se convertem e a gente vê às vezes a sociedade falando, não, mas se converte porque agora quer ser santo, porque agora quer dizer que tudo aquilo ali que fez passou, não existe mais. Nós sabemos que Deus, ele lança, né, no lago do esquecimento os nossos pecados, mas o homem, ele não lança. Então muitas vezes a gente vê aquela pessoa que tanto mal praticou e agora está no caminho da luz, e às vezes no nosso coração a gente tem aquela mágoa, aquela raiva, só que isso daí, minha gente, isso nós temos que pedir para Deus tratar conosco. O nosso coração, ele deve ser inundado de alegria, de amor, mesmo para aquelas pessoas que nos fazem mal, pelos nossos inimigos. Amor. Quando tiver alguma pessoa que quiser lhe provocar, fazer um mal, ore por ela, deseja a ela que tenha um encontro com Jesus Cristo, deseja a ela que conheça o verdadeiro amor, que se liberte daquela vida, daquela escravidão do pecado. Isso aí é a coisa mais cristã que se pode fazer, né? Que seja sincero, que não seja uma aparência cristã, vou fazer isso porque eu sou cristã, para que o povo veja que eu sou cristã. Não, faça isso com sinceridade, e se você não consegue, peça a Deus, que Ele vai colocar no seu coração essa capacidade. Eu agradeço a todos por essa atenção, né? Que fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.